Se pudesse escolher entre ter razão ou ter paz, qual seria sua escolha? Há batalhas que não começam com gritos, mas com um simples "eu discordo". O que começa pequeno pode se expandir até ocupar todo o espaço entre duas pessoas. A vontade de estar certo cresce como uma sombra, e de repente já não se trata mais do assunto inicial, mas de provar que você sabia desde o começo. Mas e se, naquele instante, você pudesse escolher continuar até a vitória, ou simplesmente se calar e recuperar a paz? Qual seria a sua escolha? A verdade é que ter razão muitas vezes não significa vencer. Quantas vezes você provou seu ponto apenas para perceber que o silêncio depois era mais frio que a derrota? E quantas vezes, ao abrir mão de um argumento, descobriu que não perdeu nada além de um pouco de orgulho? É curioso como associamos estar certo com ter valor. Como se admitir erro ou deixar passar significasse que somos menos. Será que essa ideia foi plantada na infância, quando o acerto era recompensado, e o erro corrigido com dureza? Você já se perguntou quantos relacionamentos se desfizeram não por falta de amor, mas pelo excesso de certezas? É como se cada um estivesse pronto para lutar até o fim pelo seu ponto de vista, mas ninguém disposto a ceder para preservar o espaço que existe entre as duas perspectivas. O que é mais difícil? Admitir que estava errado, ou admitir que estar certo não vale o desgaste? Há quem diga que escolher a paz é sinal de maturidade. Outros afirmam que é covardia, um abandono da própria verdade. Mas será que paz e verdade são realmente opostas? Ou é possível manter a própria convicção sem transformá-la em arma? Imagine uma conversa onde ninguém precisa vencer, apenas entender. Isso é utopia, ou uma escolha que já estava ao seu alcance desde o início? Pense em todas as vezes que você defendeu um argumento com unhas e dentes. Quantas delas mudaram o mundo? Quantas mudaram a outra pessoa? Ou será que a única coisa que mudaram foi a sua própria tranquilidade? Vale a pena gastar energia em uma batalha que não vai alterar o resultado final? E aqui vem uma pergunta mais incômoda. Será que, no fundo, você gosta da sensação de disputa? Gosta de sentir que sabe mais, que prevê melhor, que entende melhor? Será que defender sua razão se tornou menos sobre a verdade e mais sobre identidade? Se abrir mão desse papel de estar certo, quem sobra? Talvez por isso seja tão difícil escolher a paz. Paz exige renúncia, e renunciar é algo que aprendemos a associar à perda. Mas será que sempre é? Ou será que há renúncias que são, na verdade, vitórias silenciosas? Já aconteceu de você se afastar de uma discussão e sentir alívio, mesmo sem ter dito a última palavra? É estranho como, quando a poeira baixa, as coisas que pareciam urgentes muitas vezes se revelam irrelevantes. Aquela frase que você queria dizer não faria diferença. A prova que você tinha não mudaria o que a outra pessoa acredita. Então, por que seguimos lutando? É orgulho? É medo de parecer fraco? Ou é apenas hábito? Escolher a paz é como soltar uma corda em um cabo de guerra. No instante em que você larga, a tensão se dissolve. Mas há um detalhe: largar não significa que você concorda, apenas que você não quer mais se ferir segurando. Será que conseguimos fazer isso sem sentir que estamos nos traindo? Imagine como seria se, no próximo conflito, você respirasse fundo e perguntasse: o que é mais importante agora? Provar meu ponto ou preservar o vínculo? Quantas brigas nunca teriam começado se essa pergunta fosse feita no início? E quantas feridas não existiriam se a resposta fosse preservar o vínculo mais vezes? Mas há também o outro lado. Escolher a paz sempre, sem nunca se posicionar, pode significar abandonar a própria voz. Como encontrar o equilíbrio? Como saber quando insistir e quando ceder? Será que existe uma fórmula, ou é preciso sentir caso a caso, como quem lê o clima antes da chuva? Talvez o segredo esteja em perceber que razão e paz não são inimigas, mas não precisam andar juntas o tempo todo. Às vezes, estar certo e estar em paz coincidem. Outras vezes, é preciso escolher. E essa escolha nunca é simples, porque envolve medir valores que não cabem em balanças comuns. Se você tivesse que escolher hoje, neste exato momento, em meio a um conflito que importa para você, o que pesaria mais? A sensação de provar que estava certo, ou a leveza de saber que não precisa mais lutar? E, se escolher a paz, conseguirá se perdoar por não ter vencido? Ou, se escolher a razão, conseguirá viver com o silêncio que vem depois? Talvez a questão não seja o que você escolheria,
mas como cada escolha moldaria o que vem depois. Afinal, razão alimenta o ego, mas paz alimenta a alma. Qual fome você sente mais agora? Há discussões que se tornam como labirintos. Você entra acreditando que, com argumentos suficientes, encontrará a saída. Mas a cada frase, cada contra-argumento, cada lembrança trazida para a mesa, as paredes ficam mais altas, o caminho mais confuso, até que percebe que não está mais tentando resolver o assunto, está apenas tentando não perder. E, nesse momento, a vitória já deixou de ser sobre a verdade e passou a ser sobre orgulho. Mas o que se perde, exatamente, quando escolhemos não continuar, é dignidade, ou apenas o peso que carregávamos. Talvez seja por isso que alguns veem a paz como desistência. É fácil confundir silêncio com rendição, mas às vezes ele é apenas um convite para respirar. Quantas vezes, depois de uma discussão acalorada, você olhou para trás e percebeu que quase nada do que disse era realmente sobre o problema inicial? Será que, se tivesse parado antes, o estrago teria sido menor? Pense nos relacionamentos mais importantes da sua vida. Quantas brigas começaram por questões pequenas, uma palavra mal colocada, um tom de voz errado, um gesto interpretado de forma equivocada, e terminaram com feridas grandes demais para caber no motivo original. Será que, se alguém tivesse escolhido a paz cedo, essas histórias teriam um desfecho diferente? Ou será que, justamente por ninguém querer abrir mão de estar certo, elas se transformaram em batalhas que ninguém venceu? Existe também aquele momento em que a gente percebe que estar certo não muda nada. Você prova seu ponto, apresenta todos os fatos, a outra pessoa reconhece ainda que relutante que você tinha razão. E então, nada muda. O que você ganha além de um vazio que não alimenta? Será que essa necessidade de provar está mais ligada à nossa imagem do que ao resultado real? Talvez seja mais profundo do que imaginamos. Desde cedo, aprendemos a associar acerto com valor pessoal. Boas notas, elogios, medalhas, tudo reforça que estar certo é sinônimo de ser bom. E assim crescemos acreditando que, se estivermos errados, somos menos. É por isso que abrir mão de provar algo parece tão doloroso. Mas será que a vida adulta deveria seguir as mesmas regras da infância? Ou será que maturidade é justamente entender que seu valor não depende de ganhar todas as discussões? Se você observar, as pessoas mais serenas que conhece provavelmente não são aquelas que sempre têm a última palavra, mas aquelas que sabem quando não dizê-la. Elas não parecem menos inteligentes por isso, pelo contrário, parecem mais sábias, como se entendessem que nem toda batalha merece luta. Você já pensou que talvez elas não escolham paz porque não tenham argumentos, mas porque já entenderam que a paz, às vezes, é o argumento mais forte? Mas cuidado, paz não é se calar para evitar conflitos eternamente. Isso, com o tempo, vira acúmulo, e acúmulo vira amargura. E a amargura silenciosa é mais corrosiva do que qualquer discussão. Então, como distinguir quando abrir mão e quando falar? Talvez a resposta esteja em se perguntar: estou falando para resolver ou para vencer? Se for para resolver, há espaço para diálogo. Se for para vencer, talvez seja melhor respirar. Quantas vezes você já perdeu a paz insistindo em algo que, semanas depois, percebeu que não tinha importância real? E quantas vezes, ao abrir mão de estar certo, ganhou noites de sono tranquilo e relações preservadas? Será que, se olharmos para trás, descobriríamos que a paz, na maioria das vezes, vale mais que a razão? Mas e quando o assunto é sério, profundo, quando envolve princípios ou segurança? Será que escolher a paz nesses momentos não é, na verdade, se omitir? Essa é a armadilha. Achar que paz significa ausência de posicionamento. Não significa. Paz verdadeira não é se esconder do que importa, mas saber que nem tudo precisa ser uma guerra. Talvez o maior desafio seja desapegar da imagem que criamos de nós mesmos como a pessoa que sabe, a pessoa que nunca erra, a pessoa que sempre se defende, porque essa imagem é alimentada pelo ato de ter razão. Soltar isso é como abrir mão de um escudo. E quem está disposto a andar sem armadura? Mas será que não é justamente essa vulnerabilidade que cria espaço para conexões mais profundas? Se você pudesse lembrar de todas as discussões em que escolheu a razão e de todas em que escolheu a paz, qual grupo de lembranças traria mais leveza hoje?
Será que as vitórias intelectuais seriam suficientes para compensar as pontes queimadas? Ou será que as pazes silenciosas seriam mais valiosas, mesmo sem troféus para mostrar? E se, em vez de pensar em estar certo ou ter paz como escolhas opostas, pensássemos nelas como partes de um mesmo caminho? Às vezes, você começa buscando razão e termina encontrando paz. Outras vezes, escolhe a paz cedo e, com o tempo, a verdade aparece sozinha. Será que, no fundo, a escolha é mais sobre tempo do que sobre lado? O mais curioso é que, muitas vezes, quando você escolhe a paz, o outro percebe e isso muda a forma como ele vê você. Ele pode interpretar como maturidade ou como fraqueza. Mas a verdade é que não temos controle sobre como seremos vistos. O que podemos controlar é o peso que estamos dispostos a carregar. E, às vezes, esse peso é simplesmente não precisar estar certo. No fundo, toda discussão carrega uma pergunta invisível: o que vale mais para você, estar certo ou estar bem? Às vezes, nem percebemos que essa pergunta está lá, porque estamos ocupados demais tentando construir frases que deixem o outro sem resposta. Mas, se pararmos por um segundo, veremos que muitas das nossas batalhas não têm prêmio real. No máximo, o troféu é o silêncio do outro e, com ele, a distância. Já reparou como alguns silêncios pesam mais do que palavras duras? O silêncio depois de "eu te disse" pode ecoar por dias. O silêncio depois de uma conversa onde ninguém cedeu pode se tornar um muro. E o silêncio de quem escolheu se afastar porque cansou de lutar pela última palavra. Esse silêncio pode ser definitivo. Valeu a pena ganhar? Talvez a questão não seja simplesmente ter razão ou ter paz, mas o que você perde quando escolhe um e não o outro. Escolher a razão pode custar a calma, custar um relacionamento, custar o respeito que o outro tinha por você. Escolher a paz pode custar um pedaço do seu orgulho, custar a chance de corrigir uma mentira, custar a oportunidade de se defender. Qual dessas perdas você aceita melhor? Existem momentos em que estar certo é urgente quando se trata de proteger alguém, de impedir uma injustiça, de evitar um erro grave. Nessas horas, abrir mão seria trair não só a si mesmo, mas também aquilo que você defende. Mas a maioria das situações do dia a dia não é assim. A maioria é feita de pequenas divergências, interpretações diferentes, perspectivas que não vão mudar com argumentos. É aí que a escolha se torna mais clara. Vale a pena investir energia. Onde não há real transformação, lembro-me de uma frase que ouvi certa vez: nem todo pensamento precisa ser dito, nem toda verdade precisa ser provada, nem toda batalha precisa ser lutada. Parece óbvio, mas quantas vezes você já se sentiu obrigado a intervir só porque sabia que estava certo? Será que essa obrigação vem de um desejo genuíno de ajudar, ou de uma necessidade de mostrar que sabe? Quando alguém insiste em estar certo o tempo todo, o ambiente ao redor se torna pesado. É como viver com um espelho que reflete apenas o próprio ponto de vista. E, pouco a pouco, as pessoas param de conversar, param de compartilhar, param de tentar. No fim, você pode estar rodeado de silêncios não por respeito, mas por exaustão. E isso não é paz, é solidão. Por outro lado, escolher a paz não significa concordar com tudo. Significa, muitas vezes, escolher o momento. Há um poder imenso em esperar a hora certa para falar. Em vez de reagir no calor, você observa, processa, e depois decide se aquela conversa ainda vale a pena. Muitas vezes, ao fazer isso, percebe que ela não vale. Outras vezes, percebe que vale, mas agora você fala com mais clareza, menos veneno, mais chances de ser ouvido. Talvez essa seja a chave. Não transformar cada discordância em um campo de guerra. É entender que, para certas batalhas, a paz é a vitória disfarçada. Porque não há satisfação maior do que sair de uma situação difícil, sabendo que preservou o que importa, seja a relação, seja a própria serenidade. Mas e se a outra pessoa confundir sua escolha pela paz como fraqueza? Essa é a armadilha que mantém muita gente presa no ciclo de provar. O medo de ser visto como fraco é um dos maiores ladrões de tranquilidade que existem. Será que não é mais forte aquele que consegue manter a calma mesmo quando tem todas as armas para atacar? Será que não é mais valente aquele que consegue abrir mão de estar certo sem abrir mão de si? No fim, essa escolha, razão ou paz, revela mais sobre você do que sobre a situação. Ela mostra o que você valoriza,
o que você teme, o que você está disposto a sacrificar. E, talvez, ela mude de momento para momento. Não existe resposta fixa. Há dias em que a paz é tudo o que importa. Há outros em que defender a verdade é o que te mantém de pé. O que importa é saber que você pode escolher. Que nem todo desafio precisa ser respondido, nem todo erro precisa ser corrigido na hora, nem toda provocação merece resposta. Saber disso é ter poder. É sair do modo automático e decidir qual preço está disposto a pagar. Então, se neste exato momento você estivesse diante de um conflito, sabendo que poderia sair com a razão ou com a paz, o que escolheria? E, talvez mais importante, depois de escolher, conseguiria dormir tranquilo com a decisão? Porque, no fim, é isso que importa. Não é o que o outro pensa, não é quem ganhou, não é quem saiu com a última palavra. É se você consegue encostar a cabeça no travesseiro e sentir que fez a escolha certa para você. Talvez, ao longo da vida, você perceba que as pessoas mais sábias não acumulam vitórias em discussões, mas momentos de serenidade, que elas não são lembradas pelas frases cortantes que disseram, mas pela calma que trouxeram nos dias de tempestade. Que, diante da dúvida, escolheram proteger a paz como quem protege um bem precioso. Então eu te pergunto, não para que me responda agora, mas para que leve com você, se pudesse escolher entre ter razão ou ter paz, qual seria a sua escolha? Não só hoje, mas sempre que o preço de uma delas for alto demais,